Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao especial Semana do Idoso. Eu sou Ana Carolina, nutricionista, especialista em terapia nutricional pela Braskem e colaboradora do GANEP. Vou abordar com vocês hoje hábitos de hoje, saúde de amanhã. Bom, para que a gente possa iniciar, então, este tema bastante interessante, é importante que nós contextualizamos o envelhecimento, que é e pode ser definido como um processo intrínseco, inevitável e irreversível associado à idade, que traz consigo perda da vitalidade orgânica e aumento da vulnerabilidade. Esse processo, bastante dinâmico, ocorre e transforma diversas questões relacionadas ao organismo deste indivíduo. Nós temos muitas mudanças bioquímicas, fisiológicas e também alterações de composição corporal que vão impactar diretamente na qualidade de vida e no aumento de mortalidade desses idosos. O processo de envelhecimento em países subdesenvolvidos, ele é marcado a partir da idade de 60 anos e em países desenvolvidos a partir dos 65. Esse processo faz com que, no início da fase adulta, nós tenhamos já uma perda funcional de aproximadamente 1% ao ano, e esse declínio vai ocorrendo de forma mais acentuada até chegar aí no idoso. Todo esse processo, né, é chamado de transição demográfica e nutricional também epidemiológica. Ele vem ocorrendo, né, então, de forma acelerada, de acordo com o IBGE, em 2017, nós tínhamos 14,6% de idosos, então, um crescimento acentuado, com uma mudança, né, da curva. Então, essa transição demográfica marcada por uma redução do número de nascimentos e aumento do número de pessoas idosas. Porém, esses idosos, né, nesta avaliação, e aí eles conseguiram observar que 42% desses idosos ou eram sozinhos ou eram casais sem filhos. E esses idosos aí, né, tinham uma expectativa de vida média de aproximadamente 80 anos. Então, com isso, precisamos de ferramentas, instrumentos e principalmente conhecimento para que nós possamos atender de forma adequada essa população e esses idosos, trazendo ali orientação, principalmente, porque o importante, né, é viver mais ou é viver com qualidade. Então, precisamos, né, de instrumentos para isso. Essa transição demográfica, nutricional e epidemiológica, ela também é marcada, muito propriamente dita, por uma mudança do estilo de vida. Por quê? A gente começou a consumir mais alimentos processados e ultraprocessados, e associado a isso, uma redução dos alimentos in natura e também no nível de atividade física diária, porque hoje a vida é muito moderna, temos menos atividades aí, né, dependendo das pessoas, de forma ativa. Com isso, se vê um aumento de doenças crônicas não transmissíveis, o que leva a maior utilização de serviços de saúde, maior gasto, maior dependência de medicamentos e até maior necessidade de cuidados desta população. Essa transição também, né, ela vai aí aparecer em relação à presença de doenças infecciosas, também doenças do aparelho circulatório, do aparelho respiratório e até o aparecimento de neoplasias. Então, é bem importante, né, que a gente fique atento a todas essas mudanças para que a gente possa estabelecer políticas públicas para o cuidado dessa nossa população. Além disso, como eu falei, o aumento da população idosa vai fazer com que eles usem mais medicação, eles tenham mais doenças associadas, e essas pessoas muitas vezes vão viver mais tempo, porém com maior incapacidade. Então, esses profissionais bem treinados, bem orientados, olhando esse idoso de uma forma 360 é bastante importante. Pensando, né, num conceito também de envelhecimento, eu gostaria de trazer também aqui a capacidade intrínseca, que é um conjunto de todas as capacidades físicas e mentais de um indivíduo que ele vai utilizar durante a sua vida. Esse conceito foi criado pela OMS no ano de 2015, e ele é um indicador multidimensional relacionado ao estado funcional de um indivíduo.
Ele considera, para avaliação de capacidade intrínseca, 5 domínios, dentre eles a locomoção, a vitalidade, o domínio sensorial, que aborda visão e audição, a cognição e o domínio psicológico. E a junção desses domínios determinam a capacidade intrínseca de um indivíduo, que deve ser avaliada no processo ali, né, de avaliação de um paciente idoso. Por quê? A gente sabe que o envelhecimento está presente e com o passar do tempo nós vamos perdendo a capacidade funcional, que é uma outra avaliação, né? Então, está relacionado, obviamente, com a capacidade intrínseca, mas nós vamos reduzindo o limiar de capacidade conforme os anos vão passando, e isso vai fazer com que esse indivíduo tenha, quando associado a alguma doença, uma capacidade ainda mais reduzida e pode sofrer influências ambientais. Então, o que vai determinar, né, se esse indivíduo ele vai envelhecer com saúde, com vitalidade ou não, pode ter impacto, sim, do ambiente externo, como a presença de doenças, a exposição psicológica que esse indivíduo sofre, dentre outras condições, o que pode reduzir, além da sua capacidade funcional, a sua qualidade de vida. Mas o que é, então, senescência e senilidade? A senescência é um termo utilizado ou um sinônimo de envelhecimento descrito para um envelhecimento associado ao tempo mesmo. Então, aquele indivíduo que vai envelhecer de forma, associado ali a alterações deletérias a tecidos e órgãos, e ele vai ficar mais suscetível à morte, mas é um processo de envelhecimento mais saudável. Já a senilidade é um processo de envelhecimento associado a doenças, então um envelhecimento mais patológico, que junto à presença de doenças vai ocorrer de forma mais acelerada, levando com que esse indivíduo tenha uma menor capacidade funcional, uma menor qualidade de vida e seja mais dependente, tanto psicológica quanto fisicamente, de outras pessoas. Bom, existem diversas teorias do envelhecimento associadas também, né, a esse processo. Então, nós temos ali a perda da funcionalidade associada ao aumento da susceptibilidade e incidência de doenças e também da probabilidade de morte. Tudo isso vai fazer com que a gente tenha um impacto direto, tanto de genes, tanto do nosso DNA, e existem diversas teorias relacionadas também à mitocôndria, então danos mitocondriais associados, além de alterações epigenéticas. E aí, quando nós vamos avaliar o papel do estilo de vida nesse processo de envelhecimento, já se sabe que o envelhecimento ele é um fenômeno plástico que pode ou não ser influenciado por fatores endógenos ou exógenos, ou seja, a maneira que eu sou exposto à vida durante todo o meu processo de envelhecer, né? Então, da vida adulta até caminhar mesmo para se tornar um idoso, pensando numa idade cronológica, pode ser impactado. Então, o tipo de alimentação que eu tenho, a presença de doenças, os fatores estressantes, fatores psicológicos, podem fazer com que eu envelheça ou não de forma mais rápida e que isso traga impactos ali, né, para a minha capacidade intrínseca, impactos também para a minha qualidade de vida. Diversas alterações do envelhecimento já são conhecidas, elas são bastante previsíveis, a gente sabe que o envelhecimento de órgãos e tecidos, principalmente, são progressivos e podem estar associados a doenças. Porém, já se sabe muito que a capacidade funcional, ela tem um percentual de 25% de influência genética e 75% através do comportamento e ambiente que esse indivíduo está inserido. Então, ou seja, todos os meus hábitos hoje vão predizer a minha capacidade funcional futura e como será o meu processo de envelhecer. E isso é muito interessante porque a gente sabe que uma pessoa que vai envelhecer vai ter alterações. Então, o metabolismo vai reduzir, com isso eu tenho um acúmulo maior de gordura, caso eu não faça nenhuma atividade física, posso ter também, né, uma perda de massa muscular já associada ao processo de envelhecer, mas quando associada à doença, isso pode ser mais acelerado. Eu vou ter a possibilidade de alterações cognitivas, neurológicas, dermatológicas, de diversos órgãos e sistemas, e que eu preciso estar preparado para receber e acolher um indivíduo como esse e saber conduzir, né, dentro desse processo de vida, pensando em promover sempre a qualidade, o conforto e o bem-estar.
O declínio cognitivo, ele é possível, mas se nós conseguirmos, né, manter esse indivíduo de forma ativa, ele pode ser bem-sucedido, ele pode ser minimizado e trazer para esse idoso, né, mais qualidade de vida. Essa performance cognitiva, né, então ela vai ter alguns impactos, mas aqueles idosos, de acordo com esse estudo, né, que tinham reserva, então, eles tinham um fenótipo cerebral mais jovem, com uma presença cognitiva, né, ou aqueles que fazem uma manutenção, têm menor disposição, né, de amiloide, então, indicativo de doença de Alzheimer, um volume cortical mais preservado e aumento dos metabólitos da neuroplasticidade e de reservas cognitivas também. Então, se eu consigo manter, né, esse indivíduo com uma boa performance, com hábitos que preservem, né, a cognição, eles vão trazer menos riscos aí de alterações cognitivas para esses indivíduos. Já em relação à microbiota, então, o que a gente sabe, né? Que pessoas idosas, né, elas, segundo esse estudo, ela pode também ser a microbiota pode trazer uma assinatura aí de ecossistema, pensando naqueles idosos que vivem muito. Então, uma microbiota saudável, uma microbiota que recebe ali uma nutrição adequada, ela pode fazer com que esses super idosos, né, vivam mais e melhor, então pode ser uma influência para eles, e eles possuem, né, uma abundância influenciada também pela genética. Então, todos esses fatores, além, né, de fatores intrínsecos, a genética dele e hábitos de vida podem influenciar também no super idoso, naquele idoso que vai viver mais. Bom, existem também, né, alterações metabólicas associadas, né, então aquele super idoso, aquele indivíduo, né, que vive mais, ele tem, né, alteração em mais metabólitos, então é um idoso que vai ter uma alteração genética importante também de metabólitos ali dentro do seu organismo. E principalmente, está relacionado também a ser um super idoso com o estilo de vida. Então, além de fatores genéticos, metabólicos, fatores também de microbiota, pensando na flora intestinal, a prática de atividade física, então, a atividade regular, tanto de exercícios aeróbicos, onde nós gastamos bastante energia, quanto de exercícios de resistência, como exercícios que vão fortalecer musculatura, são positivos aí, né, para o envelhecimento saudável. Atitudes positivas, convivência com amigos, com familiares, pensamentos positivos, também já está provado que vai trazer mais qualidade durante o processo de envelhecimento, e a alimentação adequada, uma alimentação adequada, variada, com nutrientes diversos, consumo adequado de água e a prática do sono também. Então, essas foram as dicas e orientações que gostaríamos de trazer para vocês. O mais importante é que a gente preserve para ter um estilo de vida aqui, olha, e um processo de envelhecimento que nos leve à senescência, que é um envelhecimento saudável, um envelhecimento feliz, e que, principalmente, não é só viver muito, mas é viver melhor, é viver com qualidade, evitando e minimizando doenças aí, né, para que a gente possa ter uma vida boa e tranquila. Muito obrigada e até mais.